pulou ali, vou pegar o VK mesmo. Nossa senhora, meu amigo, velho! Que isso, cara? Que puta morraque lindo, galera! Meu Deus do céu, olha o Malch aqui. Toma, 580. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio, sou criador de conteúdo e pro player do jogo World of Tanks Console, e nesse vídeo eu vou entregar um guia completo com o novo FV225, o tanque do Season Pass Ultimate da nova temporada Overlord do World of Tanks Console. E galera, esse pesado britânico de nível 10 aqui tá chegando por 6 mil de ouro como recompensa do Ultimate Season Pass aqui da temporada, e simplesmente está reunindo diversas características que são muito interessantes. A gente pode citar principalmente esse canhão duplo aqui dele, que está causando cerca de 700 de dano a cada 12 segundos. Além disso, o tanque ainda conta com ótimos números de velocidade e também ótimos números aqui de penetração no canhão. Nesse super vídeo, além de entregar diversas informações aqui com o tanque, também vou entregar 3 excelentes gameplays, e ao final da terceira partida ainda vou entregar um conteúdo completo se vale ou não a pena comprar FV, citando os cenários para você comprar ou para você não comprar. E pessoal, esse vídeo tá me dando muito trabalho, até porque eu tô entregando para vocês no primeiro dia da temporada, então é por toda essa minha dedicação, por todo esse meu empenho que eu peço demais para vocês retribuírem o apoio, deixando o seu like, se inscrevendo no canal caso ainda não seja inscrito, e principalmente compartilhando esse vídeo com seus amigos e grupos de clãs, para que todo mundo tenha acesso ao FV225 e veja se o tanque realmente tá muito bom e se vale a pena ou não comprar. E agora, galera, começando aqui os nossos conteúdos. Nessa parte oficina eu vou entregar todas as informações aqui com o FV225. Também vou comentar muito sobre o passe de batalha premium aqui da temporada. E além de tudo, também vou entregar diversas dicas para vocês de equipamentos, de tripulação e de jogabilidade aqui com o novo FV. E para começar, a gente consegue acessar o passe de batalha premium aqui pela Store na última aba. E vocês já estão observando que à direita tem o Season Pass básico, que é aquele por 2 mil de ouro que vem as recompensas padrões da temporada. E o Ultimate Season Pass por 6 mil de ouro aqui como preço padrão de todas as temporadas. Pra quem não sabe também, você tem como fazer o upgrade pro passe de batalha premium, caso você já tenha adquirido o Season Pass básico. E aí você faz o upgrade por 4 mil de ouro e você recebe normalmente todos os benefícios. E quais são esses benefícios? Pessoal, além do FV225 aqui no passe de batalha premium, vocês irão ganhar também 25 estágios de bônus aqui da temporada, então você vai ganhar 1/4 da Season, dos 100 níveis, de uma maneira totalmente gratuita, e também vai ganhar uma vaga de oficina, além também, é claro, de vir o novo comandante 3D que se chama General Bernard. E o General Bernard, galera, ele tá com uma vantagem muito boa em relação aos últimos Season Pass Ultimate, porque ele tá com 4 skills já pré-liberadas. Pra quem não sabe, os últimos Season Pass Ultimate vinham com comandantes 3D com 3 skills já liberadas. Então, pra você que não tem tripulação full, é uma excelente pedida, visto que além das 4 skills já liberadas, o comandante ainda vem com 130% de bônus no treinamento da sua tripulação. Fora isso também, ainda vem uma skin que se chama Exeter aqui pro FV, que deixa ele muito mais imponente e bonito também. E galera, agora comentando sobre o FV de fato aqui, eu destaquei principalmente 3 pontos positivos e 3 pontos negativos para comentar sobre ele. Começando aqui pelos pontos positivos, o primeiro que eu separei é justamente o canhão duplo aqui do FV, que é com certeza a principal característica aqui do tanque. E para quem não sabe, os canhões duplos são um sistema aqui de canhões aqui do World of Tanks que é muito roubado e muito quebrado, visto que você pode atirar de maneira simultânea nos 2 canhões, causando um dano dobrado. E isso é muito bom porque você também pode utilizar esses canhões aqui de maneira única, né, no chamado single shot, que aí você atira em um canhão por vez. E no FV fica melhor ainda porque ele tem um reload muito rápido e o dano dele é de 350 por cada canhão, de modo que quando você combina os dois de maneira simultânea, você dá um dano de 700 no inimigo e carrega em praticamente 12 segundos. É um DPM que fica muito bom, fica muito excelente na batalha, dá pra você se utilizar desse canhão duplo com muita frequência, inclusive é a principal característica aqui do tanque. E o segundo ponto positivo que eu separei
são justamente as estatísticas de arma dele aqui. Como vocês estão vendo aqui de maneira aproximada, o tanque tem ótimos números aqui de penetração. Ele tem 272 numa munição APDS, 330 numa munição HIT e também tem uma explosiva de 55mm. Além disso, quando a gente abre aqui por dentro, a gente consegue ver mais números aqui que modam a característica principal aqui do tanque. Então o reload dele está em 6 segundos para cada canhão. Ele tem 3.400 de DPM em cada canhão também. A velocidade de bala dele aqui, eu quero destacar muito isso, galera, porque isso aqui é uma velocidade de bala praticamente de um tanque médio, 1.440 metros por segundo. Além disso, a precisão dele é de raio laser 0,24, o tanque tem 40 munições também para cada canhão, e também outros números aqui que são bem excelentes. E o terceiro ponto positivo que eu destaco aqui sobre o FV225 é justamente a mobilidade aqui dele, que por mais que ele seja um tanque muito grande, como vocês estão vendo aqui, ele ainda chega a 45 km/h de velocidade máxima, porque o motor dele é muito bom. Eu vou até colocar aqui para vocês agora que ele tem 1.400 na potência aqui do motor. O que você tem que tomar cuidado com o tanque é que ele tem uma taxa de incêndio muito alta de 20%. Além disso, o reverse dele, que é a velocidade para trás aqui, é de 12 km/h. Então, a mobilidade do tanque em si é muito boa. Tanto que eu vou até deixar para vocês um vídeo aqui agora que exemplifica isso na batalha, que você basicamente consegue percorrer os campos aqui em 45 km/h de uma maneira bem tranquila. Ele chega nessa velocidade final com muita facilidade. E agora, depois de comentar os pontos positivos aqui que eu identifiquei sobre o tanque, agora falando sobre os defeitos, pessoal, e abrindo com o principal ponto negativo aqui da FV225, que é justamente a falta de blindagem aqui do tanque. Eu vou até abrir para vocês aqui a parte do Armor Viewer para a gente olhar com mais clareza aqui para o tanque. Para começar, ele até apresenta alguns pontos em vinho aqui, que são as blindagens mais efetivas, as maiores blindagens, mas como vocês estão vendo, são todas aqui na torre. E quando a gente começa a abrir os números aqui, o ponto mais blindado que ele tem é justamente no martelete, com 270mm, mas quando a gente começa a baixar aqui, a gente vê que as bochechas da torre dele tem apenas 200mm aqui de blindagem efetiva. Essa blindagem efetiva aqui, galera, é suficiente só para você segurar algumas munições padrão de nível 10, você não consegue segurar nenhuma bala premium aqui na torre. Então é muito complicado isso, porque mesmo que você faça um rolldown direitinho, que você angule bonitinho a sua torre, você ainda fica vulnerável a ser penetrado aqui na torre. E quando a gente fala do chassi, cara, dá até dó. As placas aqui do chassi são praticamente manteigas aqui, é tudo amarelo, é tudo blindagem efetiva de 100 a 150mm aqui, que acompanha o chassi na parte frontal e também na parte baixa aqui na parte aqui, que você consegue pegar com muito mais facilidade, visto que o tanque é muito grande. Então ele tem 152mm na placa baixa, isso aqui é uma blindagem muito fraquinha. Ele é um tanque que é muito fácil de você ser penetrado, de você ser furado, então acaba que é um ponto muito grande você, tanto na parte alta quanto na placa aqui baixa, furar ele. Além disso, ainda tem um problema da rodinha aqui da esteira, que é muito grande, por mais que a saia lateral cubra um pouco, no momento que tá passando uma moto aqui, parece que é MotoGP, a minha rua. Mas voltando, o tanque ainda também não tem uma sobrevivência tão alta, ele tem apenas 2.200 pontos de vida, mas esses fatores animem bastante você guardar o seu HP com o tanque. Então qualquer coisa que você vai fazer, você toma muito tiro, você é furado com muita facilidade. Eu apenas consegui balançar alguns tiros na torre aqui, mas era só de quem não utilizava bala premium. Eu vou até colocar para vocês agora um trecho que eu consegui de FV225 furar um FV225 no próprio anel da torre, então com a munição premium ainda. Então ele é um tanque que é muito fraco aqui na blindagem. Na minha opinião, inclusive, ele poderia ter sido melhor feito na construção da blindagem, ter uma melhor blindagem aqui para deixar ele um pouquinho mais seguro e também que valesse mais a pena para iniciantes, porque falta bastante blindagem, que é um dos principais pontos para um tanque pesado. O segundo defeito que eu identifiquei aqui no tanque, pessoal, é a dificuldade de posicionamento aqui do tanque. Porque o que acontece? Ele é um tanque muito grande. E como ele não tem muita blindagem, qualquer coisa que você faz no campo de batalha, você fica muito vulnerável. Isso aqui é um perfil muito alto de tanque, então ele até tem uma depressão boa. Ele tem 8 graus de depressão aqui, como vocês estão vendo de maneira aproximada. Mas que pelo tanque ser um perfil tão alto, até mesmo quando você está em situações de ruldar, você tem que expor o chassi. E aí é muito ruim porque você toma muito tiro. O terceiro defeito aqui sobre o FV, pessoal, é que a mecânica de tiro duplo dele aqui no jogo, ela veio nerfada em relação aos tanques soviéticos. Pra quem não sabe, os tanques soviéticos, você pode utilizar a mesma mecânica aqui de combinar os dois canhões ou utilizar o single shot. Só que nos soviéticos, quando você dá o tiro duplo,
você, quando carrega um canhão, imediatamente pode atirar naquele canhão no single shot. Só que nos britânicos aqui, mais especificamente no FV225, ele veio com um sistema que você só pode atirar, mesmo no single shot ou de maneira combinada, quando os dois canhões carregarem. Isso aqui é muito complicado, porque quando você atira, você tem que esperar 12 segundos para voltar a atirar. Você não pode, por exemplo, esperar um canhão voltar a 6 segundos e dando tiros até que os dois se carreguem completamente. Na minha opinião, isso foi uma sacanagem, porque eles poderiam deixar esse sistema, visto que o canhão duplo ele é muito bom por conta desse sistema, obviamente, você poder atirar o single shot quando você quiser, em vez de ter que esperar dois canhões carregarem. Isso aqui é muito ruim, porque você às vezes carrega o primeiro tiro, mas você não consegue atirar porque tem que esperar a porra do segundo canhão carregar. Isso aqui foi uma péssima sacada deles, mas que na minha opinião ainda não afeta o tanque tanto, porque ele é muito bom. Eu gostei demais desse tanque aqui, eu me identifiquei demais com ele, eu joguei muitas partidas boas aqui com ele. Eu vou até mostrar pra vocês, antes de passar as dicas aqui de equipamentos, tripulação e jogabilidade aqui com ele, que eu tive 15 partidas, isso no primeiro dia, que as primeiras horas aqui da temporada são sempre muito complicadas, as partidas sempre vêm muito travadas, o matchmaking fica ruim, é muito bugado aqui o servidor no primeiro dia da temporada, mas que eu consegui ao todo ter 10 vitórias aqui com o tanque, com rate de 66%. O meu dano combinado ficou acima dos 5.300, 5.400. Eu vou até pôr pra vocês aqui agora no Hotstars. Ou seja, foram partidas muito boas. Eu iria até vencer mais se não fossem os times tão ruins que eu peguei ali no final dessas gameplays. Eu tava com rate até de 70% em dado momento, mas caiu um pouquinho. Então eu consegui jogar muito bem aqui com o tanque, consegui identificar tudo aqui sobre ele, pra justamente passar as dicas aqui pra vocês. E agora, começando com as dicas de equipamento, que são muito fundamentais pra FV225. Pessoal, eu quero começar primeiramente indicando os equipamentos que eu considero essenciais, que são dois. Que é o Advanced Loader, que pra quem não sabe é o pilão de reduzir 10% do seu tempo de recarga. E também a ventilação, que melhora em 5% todas as efetividades do tanque. Esses dois equipamentos para mim são obrigatórios. Eu vi até alguns youtubers aqui sacrificando a ventilação. Eu não recomendo, porque quanto mais CPM melhor, ainda mais que o tanque não tem tantas características a não ser o dano por minuto. E como terceiro equipamento, existem boas opções aqui para FV. Galera, eu utilizo o equipamento de lente, que é o Advanced Optics, por conta do meu estilo de jogo, que é muito ofensivo. Eu gosto de spotar e também ganhar bastante auxílio. Vocês vão ver até nas gameplays que eu consegui sempre pegar muito auxílio nas partidas por conta do meu estilo de jogo. Mas, pra quem não tem esse estilo, o que eu recomendo pra vocês? 3 equipamentos são muito bons. A começar pelo estabilizador, que melhora a sua dispersão aqui em movimento, fazendo com que o tanque fique mais preciso. Isso é muito bom porque a mira do FV fica ainda melhor, já que ela é de raio laser. Mas eu não recomendo tanto esse equipamento aqui de estabilizador, é mais uma opção mesmo. O que eu recomendo são os dois equipamentos de velocidade aqui, pessoal. Tanto o Advanced Powertrain quanto o Traction System. Principalmente porque esses dois equipamentos vão elevar a mobilidade aqui do tanque a quase 50 km por hora. Então você pode colocar tanto um quanto o outro, são dois muito bons. O Traction System aumenta em 10% a sua velocidade máxima e também dá rotação aqui pra você. E o Advanced Powertrain, ele melhora a potência de motor e também 5% na velocidade final. Na minha opinião, o melhor desses é o Traction System, então podem testar esse equipamento que o tanque vai ficar muito veloz e ainda melhor pra se locomover na batalha. No loadout aqui da munição, pessoal, basicamente a gente tem que colocar o mesmo número de canhões aqui nas munições para ambos, tá? Então você não pode, por exemplo, colocar 25 aqui no primeiro canhão e 24, você tem que colocar o número certinho. O que eu recomendo? 25 munições APDS, que são as munições padrões, e 15 munições premium, que são as munições HIT. Eu não recomendo que vocês coloquem HE, porque para trocar, você tem que manualmente trocar cada canhão, então é um processo muito longo. Então se você for carregar uma HE, é um martírio na batalha, porque confunde bastante, é um sistema que requer muita adaptação. Então o que eu indico para vocês é 25, 15 aqui em todos os canhões, aqui nos dois. Partindo para a tripulação, que é outro ponto muito diferencial aqui que eu recomendo vocês, pessoal. A começar primeiro pelas skills aqui que eu recomendo com 100% de efetividade aqui pro tanque, que é justamente a skill de visão mortal. Galera, essa skill de visão mortal é muito boa porque ela aumenta em 6% o seu dano crítico aqui nos inimigos. Isso, pra quem não sabe, acumula nos dois canhões. Então, ou seja, em vez de você ter o seu dano crítico normal, você vai ter aumento de 12% nos dois canhões. Cara, eu vou até colocar um ammo hack que eu tive na primeira gameplay que vocês vão ver, num tier 8.
é uma coisa assim assustadora. E ainda que tá um ponto melhor, é que nessa Season Overlord, Wargame, ela melhorou os sons aqui, os áudios das descrições pro Amohak. Então é um barulho assim ensurdecedor. Mas que eu recomendo muito que vocês coloquem essa skill, porque ela vai fazer muita diferença em você pegar a esteira, você colocar fogo, você dar Amohak. Dá pra fazer isso muito, tanto que eu vou até colocar um YouTube Shorts agora no meu canal nessa semana, dos compilados que eu tive nessas 15 batalhas de monte Amohak. Eu conto pelo menos uns 5 aqui que eu tive, pra vocês terem uma noção, 5 Amohaks e 15 partidas é coisa pra cacete. Além disso, eu também recomendo pra vocês utilizarem a skill aqui de Irmãos em Armas, menos 10% no seu reload, 10% a menos na sua precisão, 10% na melhoria do tiro em movimento, sexto sentido, V-Range, concertos e também a skill de Snapshot que reduz a sua dispersão. Galera, vou até aproximar aqui para vocês, tirem print, copiem essa skill aqui, essa combinação de tripulação no FV225 de vocês, que vocês vão ter um desempenho muito excelente. Pode garantir, pode confiar que isso aqui é uma call excelente, ainda mais a nona skill, que é o diferencial aqui do tanque que deixa ele ainda melhor. E agora, pessoal, depois de entregar para vocês todas as informações aqui de oficina com a FV225, vamos começar aqui as nossas gameplays, e vai valer a pena demais você ficar nesse conteúdo até o final, porque além das partidas de alto nível, todas, tá? Ao final da terceira partida eu vou voltar aqui para a oficina para entregar um conteúdo completo se realmente vale a pena ou não comprar FV225. Inclusive eu já separei 3 motivos e 3 cenários de diferentes óticas de jogadores aqui para ajudar vocês a tomarem a melhor escolha possível. Então eu recomendo demais que vocês assistam a gameplay com calma e aí ao final do vídeo eu vou dar a minha opinião concreta e definitiva em diferentes cenários. Então bora começar aqui as nossas gameplays. E agora, galera, a nossa primeira gameplay aqui do conteúdo com FV225 no mapa Fjords. E pessoal, vocês já estão até vendo o tanque aqui na prática, o quanto que ele é grande e também a velocidade dele aqui no campo de batalha. Ele é um tanque que consegue facilmente chegar à casa dos 40 km por hora, mesmo no terreno que não é tão bom aqui como esse aqui de Fjords. Essa partida, a gente caiu numa gameplay que tá bem parelha aqui, né? 6 Tier 10 por cada lado, o resto tudo nível 9 e nível 8. A gente veio num lado invertido aqui de Kaunas, que cai basicamente norte contra sul. E vai dar pra testar o tanque principalmente aqui na parte do cooldown dele, que é um dos pontos fortes. Não é uma torre tão excelente quanto eu mostrei pra vocês na oficina, dá pra furar tranquilamente até na bala padrão, dependendo. Mas você ainda consegue segurar bastante coisa aqui, dependendo do que você enfrenta. Nessa partida também eu vou comentar bastante informação aqui do tanque na prática, então já tem o FV aqui do outro lado. Não, né, ó, acho que, nossa, os caras estão puxando na parte baixa, né? Ó, galera, estão puxando com tudo na parte baixa. Eu vou até voltar ali pra dar um auxílio nessa parte, até porque são 6 players ali, tá vindo muito cara pra cá. Vai dar até pra fazer um auxílio aqui, dependendo, porque eles vão estar tudo expostos aqui, né? Porque eles estão descendo com tudo aqui. Chrysler K, ó, vai dar pra até um duplo aqui nele. Ótimo, 703, rodou praticamente o dano alfa dele aqui, né? De 350 por tiro. Aí eu vou conseguir finalizar ele aqui agora. Beleza, os caras até finalizaram já o Panzer 7. Vou avançar aqui mais. Ó, já estão vindo com tudo já. Ó, outro duplo aqui no FV, deu 684. Ele tá até de bala hit aqui. Vamos enfrentar esse pesado aqui, porque vai ser um bom enfrentamento pra mostrar como que é o tanque aqui na prática, como que tá funcionando ele aqui. E ó, Malshin angulou ali, vou pegar o VK mesmo. Nossa senhora, meu amigo, velho! Que isso, cara? Que puta Amohak lindo, galera. Meu Deus do céu, olha o Malch aqui. Toma, 580, rodou muito abaixo do alfa, rodou tipo praticamente 300 por tiro, né? Caraca, até menos. E a galera, diferentemente dos canhões soviéticos aqui de tiro duplo, você tem que esperar os 2 tiros carregar, tá? Porque esse tanque aqui, você não tem como atirar no single shot enquanto o segundo tiro não carrega. Então esse é um ponto negativo aqui do duplo dele. Mas que você consegue dar uma driblada porque ele tem bastante DPM aqui na prática. Ó, entrou os 2 aqui de novo, 618, a gente já tá com 4.200 de dano direto nessa gameplay que tá bem ofensiva aqui, né? Os caras estão atacando com tudo aqui. E dá até pra pegar parte da cúpula desse polonês, mas acho que dá pra pegar o chassi também, né? Ai, meu Deus. Ó, entrou só um, só porque eu fiquei um pouco assustado com esse FV aqui à esquerda. Esperar o suporte aqui também do nosso time, porque... Olha, atirou já, beleza. Ó, conseguiu até furar um em mim aqui. Ó, entrou os 2 de novo, deu 705 de dano. Nosso dano tá bem interessante aqui, a gente tá com 5.300 direto
e um pouquinho aqui também de auxiliado. Ó, o Mausch aqui dá pra pegar a cúpula dele. Ó, outro duplo aqui, só que ele pegou e me furou aqui. Eu tô por um tiro aqui agora. Ai, meu Deus! A sorte que o FV errou o tiro dele aqui. Ele tá sendo puxado agora pelo Panzer 7 aqui. Vai dar pra pegar ele aqui. Minha torre tá quebrada também, danificaram ela aqui, o Mausch. Vai, torre, conserta. Ah, no single shot não pegou o cara, pô, que sacanagem. Vou pegar ele aqui. Agora vai. Nossa, por que tá dando bounce, cara? Como assim, mano? Meu Deus, velho. Pode que o Mausch tá mirando em mim, né? Tá, tirou, beleza. Ó, tem um cara mirando em mim aqui, hein? Nossa, bouncei aqui no milagre, velho. Ó, é o FV-225 também. Ó, ah, esqueci que eu não tava no single shot. Puta, perdi o tiro de graça aqui. Vou atacar o Mausch aqui. Ah, mataram ele, beleza. Vai ter essa TD aqui com ela tá full life, acho que ela vai conseguir até matar o E6 ali. Eu só não sei se tem algum tanque mais rápido que eu aqui, deixa eu ver. Não, não tem. Então beleza, a gente vai conseguir pegar ele, a não ser que ele recue ali. Na verdade que ele ataque, né? Então a gente tá com 6.300 de dano direto e 700 de auxílio, uma excelente partida para abrir o conteúdo. E mais do que isso, pessoal, a força desse tanque é justamente você aproveitar os canhões duplos aqui dele, porque ele é um tanque muito bom pra você prestar um suporte, pra você segurar flancos. Eu estou gostando demais dele porque ele casa bastante com o meu estilo de jogo. Ele tem uma ótima perfuração também, vocês viram que dá pra pegar os tiros ali numa boa por conta da perfuração dele. Não tive nenhum problema em furar os inimigos aqui. Fora que eu nem foi necessário usar a bala hit dele também, que é outra grande força aqui do tanque. Então esse ponto é muito interessante. E a velocidade dele aqui é bem legal. Como vocês estão vendo aqui agora numa descida, tá batendo quase os 50 km por hora, o que é um ponto muito interessante. Eu vou atrás agora dessa SU, porque eu quero pelo menos spotar ela aqui pra ganhar o restinho auxílio. Ou, quem sabe, também dar mais um canhão duplo aqui nela, né? E outro ponto que eu indico vocês também é utilizar a câmera, a última câmera aqui do tanque, porque ele é um tanque muito grande. Então se você usa a câmera mediana, fica muito em cima. E ó, SU aqui. Nossa, meu Deus, como que eu sou azarado, velho. Como que eu sou azarado, cara. Como que eu sou azarado. Meu tiro simplesmente pegou no chão, canhão duplo aqui. Tava falando aqui, não prestei tanta atenção. Que merda, ele conseguiu me finalizar ainda. Ai, meu Deus do céu, é triste, é triste. Eu poderia, inclusive, chegar aos 7k de dano direto se eu consigo pegar esse canhão duplo aqui, né? Mas foi uma excelente partida aqui, uma vitória. A gente conseguiu pegar Best in Game aqui. 6.363 de dano direto. A gente conseguiu pegar 635 de auxílio. 2.350 de dano bloqueado. A gente conseguiu pegar também High Caliber e também uma ótima partida aqui para abrir os conteúdos. Então, agora bora para nossa segunda gameplay. Lembrando que na terceira partida eu vou trazer um comentário para vocês se vale ou não a pena comprar o FV, com motivos para você comprar e para não comprar também, elencando tudo bonitinho para vocês. Então, bora lá. E agora, pessoal, nossa segunda gameplay aqui do conteúdo, agora em Azuri Coast, um mapa que a gente vai conseguir testar até a parte de localização aqui do tanque, visto que na primeira gameplay ali em F-Jordan a gente só conseguiu testar praticamente o FV ali no combate curto a curto, né? Foi uma partida muito boa que deu pra mostrar ele no combate ali a curta distância. Nessa gameplay, inclusive, pessoal, vai dar pra gente se utilizar do nosso fator de visão aqui de 510 metros, visto que aqui em Azuri Coast eu gosto muito de ficar nessa posição aqui que eu tô indo aqui agora, que pega um rudalzinho até e fica localizando os players que estão lá no fundo. Eu vou tentar fazer isso até pra conseguir pegar um dano legal, tanto combinado quanto direto também, ó. Já tô conseguindo até fugir de tiros lá, ter até 114 aqui. Ó, E50, já tudo scout meu ali. Eu vou até ativar o duplo aqui. Ó, já peguei um 716. O cara ali, é tudo scout meu desses players ali que vão tá ali junto. O outro E75 ali que também eu spotei, que é scout meu. Ah, não acredito, cara. Pô, fui trollado pra caramba aqui, velho. Pô, mano, não sei o que aconteceu. O tanque voltou bem na hora. Caraca, velho, perdi um duplo aqui de graça, velho. Vou pegar o E75 aqui agora. Aí, boa, consegui traquear ele aqui. Eu acho que vai vir até uns players pela praia. Eu vou ficar até esperto aqui pra descer. A gente já tá com 2.300 de combinado. E tá, na verdade, 2 de auxílio só. Dá pra pegar bem mais aqui agora. Eu vou até descer. Tem o Progreto aqui na parte baixa. Morreu já.
eliminado, trucidado. Mas vai dar pra realmente pegar uma partida bem interessante de dano combinado aqui. A gente já tá com 3.600. Tem mais player pra cá, se não me engano tem até 114 ainda, que se ela não fugiu ela deve estar aqui perto, inclusive ainda. E pessoal, esse tanque aqui, ele é muito bom nessas situações aqui pra você utilizar o canhão duplo. Ó, a T-114 tá ali mesmo. Ah, eu atirei nela, pegou no VKB, porra. Ô, eu tô sendo trollado pra caramba nessa gameplay, velho. Eu perdi um tiro duplo no 75 de graça. Agora nesse VKB aqui agora, que era pra ir na T-114. E a arte tá mirando em mim aqui ainda, hein. Puta que pariu. Tem até um pelotão ali com 3 players ali. Tem 2 FV. Na verdade tem 3 FV ainda vivo do outro lado. Tem bastante FV, tá muitas FV aqui por gameplay. Onde eu atiro? Aí, boa. Consegui achar o duplo aqui. A penetração dele é muito boa, pessoal, tá? Tipo, 275, 272 aqui. Então você consegue furar qualquer coisa sem muita dificuldade. Ó, ó, consegui pegar um duplo aqui nele, só que aí o VKB me conseguiu dar outro tiro aqui. Lá vai ter 114 encher o saco aqui de novo. Ó, vai voltar o FV. Eu vou ativar o single shot pra finalizar esse VKB. Aí, beleza. A gente já tá com quase 6 e pouquinho de direto de combinado. Eu vou só esperar agora os caras atacarem, porque eu não tô com HP nenhum aqui já, tô com 900 só. Opa! Surgiu a oportunidade. Eu ainda demorei aqui pra achar, fiquei com um delay cerebral aqui. Mas assim, a gameplay tá muito boa, já estamos com 6k de dano combinado, tá bem interessante. Espero que esses caras puxem logo esse FV, porque eu quero puxar ele aqui, né? Aê, 730 aqui, pegou até o motor dele aqui. Só que não vai dar pra finalizar por conta do sistema aqui dos... desses canhões aqui, galera, que eles não são iguais aos soviéticos. Inclusive, pessoal, vou fazer até uma indicação quando acabar esse vídeo aqui. Eu vou estar deixando aqui na descrição e no card nesse momento o meu vídeo com os tanques de canhão duplo soviéticos. Esse vídeo é muito bom porque eu trago um conteúdo com todos ali da linha, tá? Então... tanto o STI-2, que é o Tier 10, quanto os tanques de acesso, que são muito bons, o S32 e S22. Aê, boa! O tempo de bala aqui tá certinho, né? O principal fundamento meu aqui é acertar os tiros a longa distância. O que eu não quero que esses caras façam é capturar a base, porque, cara, dá pra fazer uma gameplay bem melhor ainda, viu, pessoal? A gente consegue pegar aqui, no mínimo, uns 2 tiros aqui duplos a mais aqui ainda, velho. Vamos torcer pra que esses caras não doem cap aqui, velho. Ó. M103 tá vindo aqui. Eu vou só esperar, tem um FV ali do outro lado também. Eu acho que esses caras vão conseguir até defender o cap dependendo. Eu tô esperando o que eu faço aqui porque o que eu não quero é ficar vulnerável, ainda mais que esse tanque não tô com tanto HP nesse tanque aqui. Ó, consegui achar, eu mandei um duplo, mas foi um tiro só que entrou nesse M103, beleza, tá de boa. Só que os caras precisam defender o cap ali, pô. Saco. É uma TD que tá capturando ali, é uma porra de uma tarã. Sei lá, acho que é tarã. Aí, achei mais um duplo aqui, porra. Sai dessa merda, dessa base, cara. Vamos atacar, velho. A partida tá boa. Sai da... Aí, vamos defender essa porra. O MC3 tá me puxando. Agora sair daqui pra ele não tomar tiro dele. Só que os caras não defenderam essa merda, essa base até agora ainda, velho. Aí, mataram, beleza? Defenderam. Ó, vai dar pra pegar um dano bem maior aqui agora. Só preciso tomar cuidado pra não morrer aqui, né? Porque tem um M103 e um FV aqui bem próximo. Stream Tiger, na verdade. Eita, porra. Atirou. Aí, entrou 730. Caraca, tá muito bom aqui, velho. Tá muito bom. Nossa, gameplay tá de excelência aqui, velho. Pelo amor de Deus, só partida de qualidade, velho. Ainda tem esse FVzinho pra pegar ainda. Vou começar a avançar aqui agora. O foda é que eu tô com 470, se ele ativar o duplo ele me mata. E a força desse tanque é justamente essa, pessoal. Você aproveitar as oportunidades de tiro duplo, visto que 700 de dano a cada 10 segundos que ele faz é muito bom. Dá até pra você utilizar o suporte dele, mas eu gosto bastante de assaltar mesmo ele, porque ele é um tanque muito bom pra você fazer combate curto. E que delícia! Esse dano aqui é muito satisfatório, velho. Agora tem que esperar o tiro duplo carregar de novo, porque eu já puxo ele aqui. O foda é que o nosso médio tá moscando, não puxa ele ali também de volta. Bora, meu filho. Ai, vira essa torre aí, caralho. Aí, vira, porra. Vira, filha da puta. Corno, vira. Vira, filha da puta.
Ele não vira, ele não atira esse corno, esse pato também. Ah, dá pra pegar daqui. Ah, puta, quando eu percebi que dava pra pegar, foi tarde, velho. Cara, eu acho que ainda dá pra fazer dano aqui ainda, hein, galera. Dá pra fazer dano aqui. Ai, não acredito. Eu não acredito, cara. Eu sou o player mais idiota desse mundo, velho. Ao infinito e além. Eu não acredito, velho. Eu sou o player mais imbecil e cabaço desse mundo, velho. Eu simplesmente não acredito no que eu fiz. Eu simplesmente esqueci que isso aqui era uma ponte, velho. Puta que merda, mano. Eu poderia ter voltado e ainda daria pra pegar mais tiro. Eu não acredito, velho. Ai, que triste, mano. De novo, cara. Na primeira gameplay F-Jordan eu morri de forma idiota. E agora é a mesma coisa, velho. É, galera, infelizmente eu me matei ali. Cara, que suicídio idiota, velho. Eu juro que eu não vi aquela porra daquela ponte ali. Pra mim era um terreno plano ali. Eu ia pular, obviamente, mas eu não ia morrer, né? Cara, eu morri de uma forma idiota. Eu poderia pegar mais uns 2 tiros de cão duplo ali, porque a T-114 estava full life e o pesado também. Puta, cara. Realmente mosquei. Mas essa cabacice não apaga essa gameplay excelente que foi. 7.766 de dano direto, 2.554 de auxílio, 2k de bloqueio e best in game praticamente todos os quesitos aqui da batalha. A gente conseguiu pegar mais uma High Caliber. Aí esse tanque ainda não tá vindo, eu não sei porquê. Foi uma ótima partida aqui em dano combinado. Mas o que a gente vai fazer agora é ir pra nossa terceira gameplay, a nossa partida de maior dano combinado. E ao final dela eu vou trazer um super conteúdo pra vocês, se vale a pena ou não comprar o FV225. Então, bora lá pra nossa terceira e última partida. E agora, galera, nossa terceira partida e a nossa gameplay de maior dano combinado vai ser aqui em Swamp, no lado norte. E pessoal, eu queria até, depois dessa idiotice que eu cometi na outra gameplay, comentar um pouco mais sobre o duplo canhão dele aqui. Porque assim, vocês estão verificando nas outras gameplays que eu estou utilizando pouco o canhão de single shot. Justamente porque a força do FV está justamente no canhão duplo. Eu recomendo que vocês utilizem o single shot apenas em situações que vocês estejam de X1, que é aquela situação que você precisa de utilizar o DPM, que você não vai parar de atirar. Mas em situações de batalha, que você precisa recuar, esperar o seu sentido apagar, esperar o seu tanque carregar ou também ficar atrás de uma cobertura, é bem melhor você utilizar o canhão duplo, porque aí você dá um dano de 700 e a força do tanque. Nessa gameplay aqui eu tô vindo uma posição muito estratégica aqui em Swamp, que é justamente o C7 para fazer o scout daquela linha do zero, que é muito bom. Recomendo que vocês façam isso para pegar um dano auxiliado. Vou até avançar um pouco, ó, sexto sentido acabou de apitar, tocou aqui, deve ser algum leve. Gizor. Aí, boa, boa, já conseguimos achar um duplo aqui, que nem nessa situação, galera, é o duplo, porque a Gizor tava fugindo, então ele não compensava a gente tirar o single shot, por conta disso. 283 ali em cima. Quase que eu pego o duplo, ó, tomou esse tiro de novo, PTA. Boa, boa. Agora eu vou utilizar o single shot justamente para ter o DPM, que é o que eu indiquei para vocês. Em situações assim de combate, utilize o canhão único para você ganhar na questão aqui do dano por minuto. Boa, usei aqui de novo o single shot, agora eu pego e complemento aqui no canhão duplo. Boa, isso aí, galera, essa foi a ilustração perfeita do que eu acabei de comentar, pra justamente vocês utilizarem o maior DPM aqui do tanque. Aí, como eu ressaltei lá na oficina, pra você voltar a atirar, tem que esperar os dois canhões carregarem, tá? Agora eu vou começar a avançar aqui justamente pra pegar um scout, tem até uma grilha ali em cima, nossa gameplay tá 12-12, tá bem parelha. Acho que dá até pra ganhar, dependendo do time, nosso time tá avançando bem aqui, ó. Ó, WZ aqui por 800. Acho que dá pra até dar um duplo nele aqui, dependendo. Ó, Grilly. Boa! Caraca, rodou acima do alfa, rodou 705. Ai, média aqui à esquerda. 283, caralho. Vamos, time, ajuda, pô. Nossa, a gameplay tá foda. Ó, balsei aqui na torre. Boa! 664, deu track aqui também. Dá até pra eu utilizar o single shot, mas acho que ele até vai morrer. Esperar carregar o segundo tiro que eu já finalizo ele. Nossa, 12-10, essa gameplay tá boa. Boa! 588. Boa, boa. Tamo com 5k de dano já, 12-9. Acho que vai vir uma gameplay que a gente não vai morrer, graças a Deus, né? Ah, Grilly! Ai, carrega, 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 carrega. Carrega, carrega, carrega. Aê, boa! Caraca, essa gameplay tá muito boa. A gente tá conseguindo pegar várias oportunidades de tiro, velho. Nossa, bem demais, cara. A Grilly passou por pouco HP ali. Tá 10-8. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou cruzar essa linha aqui agora.
E nosso time tá perdendo aquele lado, vai ser bem perigoso também. Mas o meu foco vai ser ficar mais ou menos naquela coluna ali do 3, do 4, pra pegar esses caras passando, tá? Então, ainda tem até um perigo o nosso time, porque eles estão muito pra trás ali, eles estão indo pro cap, não sei se eles vão querer capturar, espero que não, né? Porque na outra já tentaram capturar lá em Azuri Coast. Mas, ó, FV full life aqui. Nossa, a gameplay tem bastante tier 10 ali pro outro lado. Ó, o Progreta ali também. Tem o nosso polonês ali que tá com 2k de HP, mas ele vai ser puxado agora. Ah, só esteira. Ah, beleza, beleza. Deu auxílio ali pro polonês, não foi de todo ruim não. Dava pra ter finalizado o italiano ali, o tier 9, né? Ó, M103 aqui com 900 também. Ai, nossa, quase que eu pego outro duplo nele. A partida tá muito boa aqui. 780 de lado e tem o FV ali também perto, ó. Tá praticamente se expondo ali. Ó, WT na esquerda. Nossa, essa gameplay não sei se tá... Tô vendo o que eu faço aqui, porque a WT eu não posso avançar tanto, porque ela tá ali cobrindo a lateral, né? Só que o nosso polonês ali tá sendo puxado, velho. Ó, 780 na direita ali. Será que dá pra pegar? Aí, só entrou um, velho. Pô, que sacanagem. O cara é de lado, totalmente disperso, pô. Tem horas que acaba trolando mesmo. Esse tiro duplo aqui é complicado. Só que assim, os caras estão capturando base. Acho que eles vão até ganhar por cap aqui. Só que eu vou ser puxado. Ó, FV vindo. Vai mirar certinho aqui. Aí, boa, boa, boa. 700 de dano aqui. Rodou alto até. O FV nessa parte de baixo, como eu mostrei pra vocês na oficina, é muito fácil de furar, tá? É bem tranquilo mesmo. Só que assim, nosso time tá perdendo toda hora a vantagem numérica. É capaz que eu tome push aqui, porque tem aquela WT na esquerda. Tem o 780, esse FV aqui também que vai querer me puxar, ó. Nosso time tudo morrendo ali. Puta que pariu. Tô vendo o que eu faço aqui agora, velho. Ai, quase, velho. Quase, mano. 780 na direita. Essa gameplay tá foda, velho. A gente tá com 6.700 já, só que o FV tá vindo. Aê, boa! Boa, 8-3, boa! Aê, agora eu vou pra cima do 780. Dá pra ganhar essa porra aqui. Não vamos perder não, caralho. Vamos perder não. Assim, galera, eu vou puxar ele aqui agora, porque a WT... Acho que ela tá ali no K2, mais ou menos, né? Ó, tomei scout aqui. Olha ele aqui. Vou puxar ele aqui, porque eu consigo finalizar ele e depois eu volto pra ajudar o time no meio. Tá ruim aqui, velho. Essa posição tá ruim aqui, não tá tão boa não. O tanque é muito grande, velho. Pra achar posições ruins, velho. Eu vou carregar uma bala hit aqui porque... Pra garantir a perfuração, tá? Porque é melhor. Até agora a gente nem usou pra vocês verem a força da perfuração desse tanque aqui, que é muito boa. Ó, bounçou, beleza. Vou mirar com calma aqui agora. Entrou os dois, beleza, ótimo. Na bala hit aqui, entrou os dois. Ai, meu Deus, tô com 7.400 direto aqui já, só que a 8-3 ele não ajuda. Eu tô pedindo fogo aqui pra atacar, o cara não ataca, velho. Só entrou um, velho, que sacanagem. Tô com... Nossa, agora que eu vi, tô com single shot, vou te dar o duplo agora. Só entrou um agora, velho, pô, que sacanagem, mano. Velho, tá foda, mano, 780, não deu um tiro aqui, tô perdendo todo meu HP nesse cara aqui, velho. O cara é ruim pra caralho ainda, velho. Vou me concentrar aqui agora. Aê, boa, boa, boa. Foda que eu perdi meu HP inteiro, mas assim, tá muito bom, porque ele tá com 8.600 de direto, ele tá com 700 aqui de auxílio, 1.600 de bloqueado, a gameplay tá muito boa. Só que o nosso time tá fazendo o favor de perder. Essa 8-3 totalmente perdido. Não sei se eu avanço, porque tem aquela WT lá em cima. Aquela Grilly ficou viva ainda, que eu dei 2 tiros duplo nela. Cara, eu tomei scout aqui pra ajudar, velho. O foda é que eu tiro pra qualquer tanque que eu morro, mano. A 8-3, velho. O cara tá totalmente em Nárnia, velho. Totalmente em Nárnia ali, velho. Totalmente perdido, mano. Ajuda. Se esse cara tiver com 2k de dano, é muito, velho. Puta que pariu, velho. Ai, Deus. Tô vendo aqui se o canhão duplo tá certinho, mas tá foda, mano. Não dá, velho. Essa gameplay tá muito complicada. O 8-3, ele não tá nem parado posicionando certinho. Ele tava se movendo ali pelo mapa, velho. E é o que eu falei no defeito do tanque, ele é muito grande e não dá pra você pegar o posicionamento certinho de cooldown, pra você ficar com a habilidade efetiva. Mataram o Conqueror ali, agora provavelmente já foi essa gameplay aqui, velho. Acho que vai ser o primeiro vídeo da história que eu vou morrer nas 6 gameplays, porque não sei se eu vou conseguir ganhar isso aqui não, com 500 de life ali, velho, com essa 8-3 ali, ó. Ó o cara, mano, o cara tá totalmente perdido, velho.
Ele poderia estar junto aqui comigo e dava pra puxar aquelas TD, mas nem isso ele faz, esse retardado, velho. Cara, tá foda, mano. E o foda é que eu não consigo ir pra lugar nenhum, velho. A 8-3 também, mano. O cara tá se locomovendo, o cara se... Pra que ele tá indo por baixo, velho? Dá pra entender, mano. Olha lá. Olha lá, o cara tá fazendo a volta no mapa, velho. Porra, tem 4 caras contra aqui. Ele fazendo... Em vez dele ficar no lugar lá, que era melhor. Ainda toma scout pra ajudar. Agora que eu morro, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Pô, essa gameplay aqui... Puta gameplay boa. O time tá com contagem numérica, mas... Pelo amor de Deus, que time horrível, velho. Cara, não dá, velho. Não sei o que eu faço aqui agora. O jeito é ficar aqui mesmo. Ainda tô tomando scout ainda pra ajudar. Toda hora que eu subo aqui pra tentar spotar, ver se tem algum player aqui por cima. A 8-3 ela tá totalmente perdida, velho. Totalmente perdida. O cara não ajudou em nada. Que só ajudou naquele FV lá que ele matou lá. O cara ele tá indo pra esquerda. Pra onde ele tá indo, velho? Que cara animal, cara. Ele tá indo e voltando pro mesmo lugar, velho. Que porra, mano. Filho da p... Filho da p... Olha lá, os caras vindo agora. O que esse filho da p... tá fazendo, velho? Ah, entrou um duplo aqui. Mano, matou o cara aqui. Tá bom, dá pra ganhar. Vamos, 8-3. Me ajuda, filho. Carrega. Ah, que merda. Merda não carrega. Vai. Vai. Aí, só entrou um, cara. Ai, meu Deus do céu, velho. Tamo com 9.500 já. Ai, meu Deus. Vou esperar ele pra dar o último tiro duplo aqui, velho. Ah, entrou os dois. Agora eu morri, velho. Agora eu morri. Ele tá no canhão no... Ah, velho. Ah, meu Deus do céu. Mas que time horroroso, cara. A gente simplesmente fez 10.300 de dano direto com um time desse, cara. Puta que pariu, mano. Que time horroroso, velho. Que time horroroso. Eu morri nas 3 gameplays, velho. A gente conseguiu pegar Best in Game, 10.300 de direto, 700 de auxílio, 1.600 de bloqueio. Que puta gameplay. Puta gameplay. Cara, que loucura. Não vem esse tanker! Que isso, cara? Alô, polícia! Como que 10.300 não vem esse tanker, cara? Pelo amor de Deus, velho! Que loucura, cara! Como que não veio esse tanker? Tem que fazer o que nessa porra, velho? Que é isso, mano? Mano do céu, velho! Olha o nosso time agora, velho. Nossa, que gameplay... Que não tive apoio nenhum, velho. Nossa, que triste, mano. Morrer nessa gameplay foi foda. Mas assim, galera, vamos lá pro nosso conteúdo de oficina, porque agora eu vou entregar pra vocês se vale a pena ou não comprar o FV, com motivos pra comprar ou não comprar. Bora lá! E agora, galera, depois dessas gameplays épicas aqui do conteúdo, uma partida melhor que a outra, vamos ao conteúdo definitivo, se realmente vale ou não a pena comprar o FV 225. Eu vou trazer ao todo 3 motivos para vocês comprarem o FV e 3 motivos, que são, na verdade, óticas e cenários diferentes, para vocês não comprarem o FV 225. Então, eu começo pelo primeiro motivo de você comprar o FV 225, que é justamente caso você ainda não tenha o tanque de canhão duplo na sua oficina. Visto que é uma mecânica muito quebrada, muito boa, que te permite ter um dano combinado e um dano direto também muito elevado nas partidas. Vocês viram nas gameplays a minha facilidade de construir dano com esse tanque, justamente porque eu já tenho bastante adaptação com esse sistema aqui de canhão duplo, sei a hora certa de usar o single shot, usar o canhão duplo. Então eu recomendo demais, caso você ainda não tenha um tanque de canhão duplo, para você testar essa mecânica, visto que o FV ainda pode receber um buff no futuro, quem sabe? Porque quero até lembrar vocês que na Season Darkness Rising, a gente teve o lançamento da Canone Agdpanzer no Season Pass Ultimate, e basicamente depois de 3 semanas na temporada, ela recebeu um buff. A Canone obviamente é uma TD normal, mas eu tô só ressaltando que esses tanques do Season Pass Ultimate, quando eles vêm muito quebrado, muito meta, acaba que a comunidade fica pedindo um buff, e aí por estar no Season Pass Ultimate e também pela Wargame querer vender esses pacotes, eles buffam o tanque. Então a gente tem que ficar de olho pra ver se esses tanques vão ser buffados, se o FV vai receber um ajuste aqui, eu vou ficar bem de olho, porque se ele receber, vai ser melhor ainda. Lembrando que os principais fatores que levam o tanque a ser buffado aqui no jogo são uma média de win rate aqui baixa da comunidade, uma média geral baixa, ou também uma média de dano baixa aqui direta da comunidade. Então se o win rate ficar abaixo dos 48, 49% geral aqui, é bem capaz que esse tanque ainda seja buffado
inclusive. O segundo motivo que eu considero vocês comprarem o Season Pass Ultimate e o FV225 é caso você ainda não tenha um tanque tier 10 ou caso você tenha poucos veículos de nível 10. Eu, por exemplo, vou até mostrar pra vocês, já tenho 60 tanques de nível 10, então eu já tenho bastante. Mas eu sei que no meu canal tem muitos players iniciantes que ainda não tem nenhum tier 10 que tá fazendo a sua primeira linha. Então, você pegar um FV225 nível 10 por 6 mil de ouro, sem precisar ter que treinar uma linha desde o tier 3, vale muito a pena e é um tanque muito bom pra você jogar, pra você treinar a tripulação e também pra você se adequar às partidas aqui do nível 10, porque muda bastante coisa dos tiers mais baixos para os tiers mais altos. O terceiro benefício que eu considero vocês comprarem o Season Pass Ultimate, o terceiro motivo, na verdade, são os benefícios do Season Pass Ultimate, que, como eu sei pra vocês lá na introdução, vem com 25 níveis bônus, e o grande finale dessa temporada aqui, o Petit Gâteau, é que o Comandante 3D tá vindo com 4 skills previamente liberadas. Então, pra você que não tem muita tripulação full na oficina, vale demais a pena você investir no Season Pass Ultimate, porque esse comandante aqui já vem com quase praticamente 50% das habilidades já liberadas. Fora que ele ainda tem 130% de treinamento na tripulação. E além disso, os benefícios do Season Pass Ultimate também englobam os 25 estágios bônus aqui da temporada. Então, para você que não tem muito tempo de completar o passe, com a compra do Season Pass Ultimate, você já pega 1/4 já de maneira rápida e conclui assim, e também já recebe de cara também a Matilda Black Prince, que é o tanque do level 25 aqui do passe de batalha. Então, eu considero o terceiro motivo muito bom pra você que não tenha muito tempo aqui no jogo, pra você que jogue pouco, porque o Season Pass Ultimate dá de fato muitos benefícios, além do tanque também, por 4 mil de ouro, né? Que se você for ver o Season Pass Ultimate, ele custa 4 mil de ouro, porque o passe ele já custa 2k. Então agora, vamos pros 3 motivos que eu considero você não comprar o FV225. E o primeiro motivo que eu considero você não comprar, galera, é caso você não invista com muita frequência no jogo, caso você não tenha tanto ouro na oficina. Visto que eu sei que tem muitos players também que não investem no jogo, que não tem esse costume. Então, para cada Season Pass Ultimate que você compra, você tá deixando de comprar 2 passes básicos em outras Seasons. Então você tem que pensar muito, porque isso envolve muito uma questão mais pessoal, né, do seu bolso, de quanto você investe no jogo, do que você tem de ouro também na sua conta. Mas pra quem não tem tanto ouro e pra quem deseja comprar FV225, o que eu recomendo é você comprar o Season Pass básico, vai fazendo os estágios, porque você recebe todo o seu ouro que você colocou aqui nos 2k de volta, e aí você pode fazer o upgrade por 4 mil de ouro e aí você compra o Season Pass Ultimate. Mas, voltando aos tópicos dos motivos que eu não considero comprar, o segundo é caso você tenha dificuldade de jogar com tanques pesados sem blindagem e tanques pesados grandes, visto que o FV, galera, como eu sei pra vocês lá no começo, ele não tem blindagem nenhuma. Vocês viram nas gameplays que é muito fácil furar o tanque. Eu tive vários enfrentamentos aqui nas partidas contra outros FVs, é bem tranquilo furar ele, porque a parte baixa dele aqui é pura manteiga, dá pra furar no anel da torre, a parte da torre também não é tão forte, as cúpulas dele praticamente não tem, mas não compensa nada, porque a torre não segura muita coisa também na bochecha. Então, caso você tenha dificuldade de jogar com tanque sem blindagem, eu não recomendo tanto o FV e também não recomendo o Season Pass Ultimate. E o terceiro motivo é caso você já tenha os tanques de canhão duplo soviéticos, porque é uma linha que é melhor. Querendo ou não, hoje ainda eu considero o STI-2 um pouco melhor que o FV225, muito por conta do sistema do single shot aqui do FV225. Você precisa estar com os 2 tiros carregados para usar o único canhão aqui. Já no soviético você pode usar de maneira livre, isso aqui é muito bom. Então, o terceiro motivo que eu considero você não comprar o Season Pass Ultimate é caso você já tenha essa linha, que aí realmente não vale a pena. Então, galera, a conclusão que eu faço sobre o FV225 é que ele é um tanque muito bom, mas que ao mesmo tempo é muito difícil de ser jogado. Eu consegui extrair o máximo desse tanque aqui, porque eu já tenho muita experiência com esse tanque de canhão duplo, sei me posicionar muito bem, e também sei a hora certa de utilizar o single shot, a hora correta de utilizar o canhão duplo. Então eu consegui ter um dano direto muito elevado. E se você já tem uma experiência no jogo, se você já tem um conhecimento em tanque de canhão duplo, eu tenho certeza que vocês vão curtir esse FV225, porque ele proporciona partidas excelentes e épicas, como vocês assistiram aqui no vídeo. E agora, quero saber aqui de vocês nos comentários se vocês vão comprar o Season Pass Ultimate e se vocês acharam o FV225 bom. E estarei atento para responder todos os comentários e também estarei deixando aqui nessa tela final 2 vídeos relacionados.
À esquerda, o meu conteúdo com os tanques de canhão duplo soviéticos, aquele vídeo que eu citei pra vocês que é muito bom. E à direita, o meu guia completo da nova Seas Overlord pra você entender tudo sobre o que tá chegando aqui pro jogo. Tem os regimentos, o evento do dia D e muitas outras novidades. Queria realmente agradecer por você ter assistido esse conteúdo até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!